Você já percebeu que no futebol, muitas vezes o jogo começa muito antes da bola rolar? Começa na fala, na provocação, na tentativa de abalar o adversário psicologicamente. E foi exatamente isso que aconteceu antes do duelo decisivo entre Flamengo e Racing pela semifinal da Libertadores. Marcos Rojo provocou, fez questão de desafiar o Flamengo dizendo: "Quero ver eles aguentarem a pressão no El Cilindro." Mas a resposta não veio em tom alto, não veio na mesma moeda, não veio no grito. Veio na tranquilidade calculada de Giorgian de Arrascaeta. Uma resposta que diz muito mais do que parece. Hoje, nós vamos entender essa troca, o que ela significa na prática e como ela reflete o momento do Flamengo às vésperas de um dos jogos mais importantes do ano. Fica até o final, porque essa história envolve estratégia, ambiente, psicológico e, claro, futebol dentro de campo. Início do desenvolvimento. Depois da vitória por 1-0 no primeiro jogo, o Flamengo chega com vantagem. Mas vantagem não é garantia, especialmente em Libertadores. A atmosfera do estádio, a pressão da torcida, o clima do jogo, tudo isso pode pesar, e Rojo sabe disso. Ele tentou justamente mexer no emocional. Só que Arrascaeta respondeu com firmeza: "Podem falar o que quiser. O torcedor confia na gente. A gente já passou por muita coisa. Estamos preparados." Essa fala é importante por alguns motivos. Não aumenta a tensão. Não cria narrativa de rivalidade desnecessária. Mostra um Flamengo que tenta se manter frio, mesmo quando o clima esquenta. É postura de quem está acostumado com decisões. Derrota para o Fortaleza. Mas a realidade não está perfeita. A derrota para o Fortaleza, por 1-0, trouxe críticas, dúvidas e um alerta importante. Arrascaeta admitiu: "No primeiro tempo não fizemos um bom jogo. A derrota pode pesar na reta final. E pesa mesmo. Cada ponto faz diferença. Cada deslize pode custar caro." Só que ele também destacou uma característica que acompanha o Flamengo nos últimos anos. Sempre nas adversidades a gente coloca a cara. O Flamengo não é um time que afunda facilmente. É um time que se reorganiza, que reage, que volta para o jogo. Dificuldades no gramado. Outro ponto mencionado foi o campo. Segundo Arrascaeta, o gramado travava o jogo, dificultava o toque e quebrava o ritmo. Quem assistiu reparou isso claramente. No segundo tempo, o Flamengo melhorou, criou chances, teve volume, mas não transformou em gol. E é aqui que está o desafio. Quando a equipe perde antes de um jogo decisivo, ela pode se abater ou pode se unir ainda mais. O jogo contra o Racing vai mostrar qual Flamengo entra em campo. Pressão sobre Filipe Luís. E há um outro fator importante nessa história: Filipe Luís. Após a derrota, muitos torcedores foram às redes sociais pedir mudanças e questionar a escalação, principalmente pela escolha de Bruno Henrique como titular na referência do ataque. O debate foi direto. Não dá mais para começar com ele. Bruno Henrique é ídolo, é importante, é decisivo. Mas futebol vive de momento, e a torcida sentiu que ele não conseguiu entregar o que o jogo pedia. Agora, Filipe Luís tem uma decisão que pode mudar totalmente a dinâmica da partida: manter ou alterar o comando de ataque. Treinador em Libertadores precisa ter coragem. E essa escolha vai mostrar a direção. O que está em jogo? O que está em jogo não é apenas uma vaga na final. É muito mais. O peso da temporada, a confiança do elenco, o clima com a torcida, a narrativa sobre o trabalho da comissão técnica. Se o Flamengo avança, a confiança volta com força. Se tropeça, a pressão aumenta muito. Esse jogo é, acima de tudo, psicológico. Quando o Rojo provoca, ele está tentando desequilibrar. Quando Arrascaeta responde com calma, ele está mostrando estabilidade. E no futebol, principalmente em Libertadores, não vence quem fala mais alto. Vence quem mantém o controle quando tudo ao redor tenta tirar isso de você. A semifinal não é sobre quem grita, é sobre quem segura. E o Flamengo sabe disso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like,
porque isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. Também se inscreve, porque aqui a gente fala de futebol com profundidade, sem sensacionalismo e sem enrolação. E agora, tem outro vídeo aparecendo na tela. Clica nele e continua comigo essa conversa. Até a próxima!